sei que nada... Olá! Boa tarde, meus amores! Olha só, elas são pontuais. A Rô também correu para ser pontual. Tudo bem? Bem-vindas com um grande sorriso, bota sorrisão no rosto. Eu amo vocês, se sintam amadas por mim. Me apaixonei por seu olhar. Ah, lindo esse louvor, né, gente? Me apaixonei pelo seu olhar. Mesmo no meio dos meus pecados, você chegou para me abraçar. Esse é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele chegou para nos abraçar. Mesmo quando a gente está no meio dos nossos pecados, ele fala: vem, filha, vem, meu filho, vem aqui, que eu tô aqui para te ajudar, para te acolher, para te abraçar. Ai, é tão bom saber disso, né? E vocês, como é que estão? Como é que você tá, dona Edna Donai? Como é que você está? Tá tudo bem? Diz aí como é que anda aí a vida em São Paulo. Escreve pra mim aí como é que você tá. A Elisanete eu sei que continua correndo com as lives. A Edna também. Tenho visto algumas lives essa semana tua aí que surgiu. Eu só não pude parar pra ver todas, pra falar detalhes, porque foi, né, da saída da minha ausência pro retorno, eu tive que dar uma acelerada. Mas tá tudo bem. Como eu já comentei na live anterior. Oi, Rosana! E aí, amada, fica aí pra você ver a live da Rô. Da Rô pra Rô. Da Rosângela pra Rosana. Tudo bem? Aqui é onde eu transbordo, né? E vamos falar de algo que até a Rosana ontem, eu conversando com ela aí em São Paulo, lá em São Vicente, no nosso litoral paulista, eu conversando com ela aqui por internet. Então, como eu falei na live anterior, o que chamou minha atenção, o que me deu o desejo depois eu falar: Senhor, como é que eu vou voltar a falar o quê para minhas pessoas, pro meu povo, né? Para as mulheres que eu amo, para os rapazes que aparecem, que eu também amo com amor cristão, como uma mãe ou como uma avó para eles, não importa. E como eu passei por isso, e eu falei, né, que eu dividi com vocês. Então, a partir dessa semana, como eu falei, que eu ia ficar fazendo lives falando do quê? De jejum. Jejum é muito importante. E foi com jejum que eu venci uma batalha muito grande que estava afrontando a minha família. Eu falei: não vai ficar, né? Não vai ficar. Então, o que eu sei, o que eu já aprendi e o que eu continuo buscando aprender, eu vou dividir com vocês. Então, deixa eu abaixar aqui o nosso louvor, que é para não ficar tendo contraponto de duas pessoas. Eu com o meu bocão e eles com os deles. Fica assim, Rosana, fica assim. Bom, nós temos dentro da palavra, dentro da Bíblia, vários capítulos que falam de jejum. Vários, né? E o jejum não é uma coisa somente que se teve na época do Antigo Testamento ou somente quando Cristo veio. Ele é executado desde lá até agora, porque o que mudou? Porque se vocês quem tem conhecimento, os que não tem, vou dar um spoiler. Quando os apóstolos andavam com Jesus e eles tiveram uma ocasião que eles tinham que socorrer, digamos assim, né, um garoto. Vocês lembram disso? E aí eles não conseguiram. Eles não conseguiram fazer oração para ajudar aquele menino que o pai estava desesperado, que estava se debatendo todo. Por quê? O que Jesus respondeu? Essa casta só sai por meio de jejum e muita oração. Né? Foi um exemplo. Então, aí os fariseus também cobraram dele assim: olha, o seu povo aí não jejua. Nós jejuamos todos os dias. Para quem não sabe, os que já sabem, mas eu vou dar um spoiler para quem não sabe. Quem for ver depois, sejam bem-vindos também. Os fariseus eram aqueles que adoram mostrar, gostavam de mostrar que eles eram muito religiosos, né? Faziam até a cara de dor, de sofrência, para mostrar que estavam jejuando, que estavam seguindo os mandamentos lá de Deus. E não precisa disso, porque Jesus falou, quando eles falaram: olha, o teu povo não jejua, e nós estamos sempre fazendo. Por que Jesus falou? Enquanto o noivo estiver aqui, ele não faz necessário, mas quando o noivo se for, eles começarão a jejuar. O noivo é o Jesus, nós somos a igreja. Não é verdade? Não é isso, Elisanete? Então, por isso, a importância do jejum, que você deveria dar uma atenção maior, você deveria procurar
se atentar. Isso para quem quer, lógico, não é todo mundo que é obrigado. Para quem quer, para quem tem o desejo. Mas eu tenho um capítulo num livro do Antigo Testamento, onde fala do verdadeiro não, que todos são verdadeiros. O jejum que realmente ele te dá todas as regrinhas para todas as situações. Por quê? Olha, a gente tem jejum que você pode estar fazendo por libertação, para ajudar em comunhão com outra pessoa que está precisando por alguma coisa que você precisa fazer, que a pessoa está precisando, e você junto, unido em fé, você jejua junto com aquela pessoa. Foi o que eu fiz e coloquei a minha família, que são meus filhos, para fazerem. E falei, ó, isso aí que tá aí desse jeito não pode ficar. Vamos fazer assim, assim, assim. Eu vou fazer aqui e vocês aí. 7 dias. Fechou? Aí foi a governante, a mãe governante. Não a mãe mandona, porque ele já me conhece, meu jeito de falar, meu jeito de ser. E como a sofrência, como dizemos assim, né? A palavra que se fala muito no Brasil, a sofrência estava imperando numa área lá. Falei, vamos nos unir. Eu estou longe só geograficamente, mas o espírito, ele está aonde a gente fala, Senhor, vai lá. Porque ele nos fala, profetiza, usa sua boca para falar. Porque tudo ele já nos deu, já nos entregou. As armas também ele nos deu. E o jejum é uma delas. E eles, felizmente, aceitaram, acataram, né? O que eu falei e fizemos. E nós tivemos uma grande vitória. Uma grande vitória. Então, o jejum você pode fazer para libertar pessoas de coisas ruins, de mal que está acontecendo, para livrar de doenças. Muitas, eu conheço pessoas que foram libertos de doenças. A mulher tinha um problema de osteoporose dos ossos todos. Ela foi curada. Eu a conheci. Ela faleceu já tem uns 2 anos atrás, mas eu a conheci. Quando ela recebeu essa cura, a filha dela testemunhou e eu participei, vi tudo aquilo muito, muito, muito forte isso. O jejum, ele não muda Deus. Ele muda é a gente. Somos nós que mudamos com o jejum. Por que que nós mudamos com o jejum? Porque a gente se achega mais a ele. Nós temos mais sensibilidade para ouvir. Quando ele nos fala alguma coisa, ele não vai vir. Oi, tudo bem aí, Elisanete? Oi, dona Ed, vou fazer uma ligação no celular. Não. Você ouve, sabe como? Como você sabe que ele está falando com você? Naquela certeza de algo que você já estava pensando em obter, em ter, que você quer, a certeza ela vem. Como que vem essa certeza? Através de paz. Você não fica atribulada. Você não fica sem saber o que fazer. Mesmo que você esteja jejum, fica ali toda a tal da preocupação, não faz parte. Porque o jejum não muda Deus. Deus, ele ouve. Os anjos estão em derredor o tempo todo ouvindo o que nós estamos falando, o que nós estamos pedindo, os votos que fazemos, o que nós propomos a fazer. E quando você faz a forma certa, correta, não tem falha, gente. Não tem falha. Você tem... O que está acontecendo muito hoje? Você também fica aí pensando, o jejum hoje, muita gente está usando. Se você fizer jejum, mas não tiver um bom tempo de contato, conexão com Deus, você sabe o que é isso? Não é um jejum espiritual. É um jejum fitness. É um jejum fitness. Porque falar, eu jejuei. Mas você jejuou e você, por acaso, levou um tempo, pegou lá 30 minutos para você sentar, falar com ele, ler um versículo, outro, um salmo, seja o que for, mas você está conectada com ele. Ai, Rô, mas eu trabalho. Sim, tudo bem, todo mundo trabalha. A maioria do povo trabalha, só quem estiver desempregado que está sem trabalhar. Mas não é essa a questão. Quando você tira um momento, é o porquê. Porque no seu dia a dia, já deveríamos, né? Quem quer ter mais proximidade com Deus, tirar um tempinho para ele. Porque você tira tempo para Netflix, você tira tempo para olhar o Zap Zap, para ver as mensagens que chegou. Por isso que o meu jejum foi do quê? De internet. 3 semanas. 3 semanas sem internet. Sem ficar respondendo, sem responder telefone, sem dar respostas em clique, nada.
Por quê? Porque quando eu falo, me proponho, porque eu sou assim. Eu não faço as coisas pela metade, eu não gosto disso. Eu sou muito intensa em tudo. Então, o que eu posso falar para os meus amores, para minhas amadas que estão agora presentes aqui e para quem for ouvir depois. Quando você fizer algo que você realmente quer resultado, seja intenso, focado e intencional. E faça falando, vai dar certo, porque já deu, porque Deus já te entregou. Só que tem alguém que segura isso e fala, não pode soltar. E no mundo espiritual, é como se fosse no mundo legal, no fórum, que tem o juiz e tem o promotor. O juiz falou, você tem direito a isso, você tem, porque eu escrevi que você pode isso, pode aquilo. Foi todos os direitos que Deus nos deu, mas Ele também nos deu os deveres, as coisas que tiram você de obter aquilo que Ele já lhe deu, como o governo aqui dessa terra, governar sobre tudo, sobre todos. O que está no céu, no mar, enfim, vocês já sabem disso. Então, às vezes, por que a pessoa fala jejuei e não tive resultado? Eu já vi gente me falar isso. Por quê? Aí eu, com muito amor, não porque eu sou boazinha, porque o Espírito Santo me dá esse amor para amar os outros. Eu falei, como é que você fez? Ah, eu fiz assim, e o que você fez durante o dia? Vamos falar sobre o seu dia, vamos conversar. Aí, pronto, peguei. Falei, e qual foi o momento, então, durante esses dias do jejum, qual foi a palavra que você leu? Qual foi a passagem? Ah, eu não li nada. Ah, então não foi um jejum, você só fez uma dieta fitness achando que era espiritual. Mas não é, é uma dieta. É somente isso. Vocês têm que estar ligados com alguma coisa relacionada com Deus. Você tem que estar buscando, fazendo algo. Aí a pessoa falou, falei, mas tudo bem. O que você vai fazer? Você vai fazer outro. Isso se você quiser. Se você quiser. Vai fazer outro, você vai aprendendo. Não faça tudo de uma vez só querendo falar, vou ficar 24 horas sem fazer isso ou fazer aquilo. Se você não tem o hábito, não está acostumado por problemas de saúde, porque você não consegue, pressão baixa, a pessoa não pode ficar muito tempo sem comer, enfim, N coisas. O que deve ser feito? Faça uma coisa simples, mas faça ela com intensidade. 1 hora, 2 horas, 3 horinhas, pronto. Você tem vários tipos de jejum diferentes. Teve aqueles de 40 dias, só 3 pessoas de toda a Bíblia fez jejum de 40 dias. Foi Moisés, Elias e Jesus. Foram os 3 que fizeram de 40 dias, né? E uns jejuns intensos. Por quê? Jejum desse tipo é quando você tem uma coisa muito grande que você precisa resolver. Tipo, mexer com uma nação inteira, um estado, um país que você precisa estar ali. No de Jesus, ele tinha que começar o ministério dele e mostrar quem era ele e precisou ficar no deserto. Moisés foi para poder encontrar com Deus lá no Monte Sinai, para chegar até ele e Deus passar para ele todas aquelas regras, né? Colocar para ele, olha, o tabernáculo vai ser assim, 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 tem que ficar virado para tal lado, a entrada, o fundo, as laterais, vai ter que ter uma tribo assim, assim, aquelas ordenanças que ele deu. Então, para ele chegar até Deus, ele precisou estar, ele também ficou 40 dias esperando aquilo. Ele se encontrou com Deus 2 vezes. 2 vezes. Da primeira, quando ele teve aquela luz toda, né? Falou, uau! Ele não conseguiu ver, foi tão ofuscante porque a luz de Deus é tão intensa que ele chegou iluminado até o povo e ali não teve... E Elias, quando Elias também, né, Eliseu tinha partido, ele tinha que pegar o lugar dele e ele tinha que ir atravessar o deserto. E para atravessar aquele deserto, o anjo só deu comidinha para ele. 2 vezes o anjo acordava ele. Acorda, Eliseu. Acorda, coma o pão, beba isso, beba água, que você a caminhada é longa. Quando ele caiu no sono de novo, o anjo novamente, 2 vezes. Depois disso, ele ficou 40 dias para atravessar o deserto e chegar até onde ele devia ir, orientado por Deus, e chegar a fazer o que tinha que ser feito. Então, nós temos muito jejum, gente. E todos, se vocês já leram, se vocês não leram, eu comunico para vocês. Tiveram os resultados positivos de acordo com o propósito por qual foi feito. Temos o de Esther. Esther foi para ajudar o quê? Aquela cidade dela, aquele povo dela.
Só que aí você também vê que precisa do quê? Tem situações que você não precisa ficar se achando a super-heroína, o super-herói. Porque nós somos dependentes de Deus. E o que Esther fez? Esther convocou. Ela convocou todo o povo dela para fazer o jejum junto com ela. Porque ali ela invocou as pessoas, ela tomou posicionamento. Ela, bom, realmente eu sou uma israelita, eu sou uma judia, eu não posso fingir que eu não sou quem eu sou. Já vão descobrir, meu esposo, o rei, né, o Axeste não sabia, mas foi armado uma arapuca tremenda, que foi feito pelo quê? O inimigo, a gente já sabe, né? Quando Amã armou aquilo para Esther, mas isso vou deixar para contar, porque a proposta vai ser que na próxima semana nós vamos começar o jejum, fazer 7 dias, e cada um baseado nos principais que nós tivemos, para ajudar as pessoas que querem, que gostariam, que têm alguma coisa, algum problema para resolver. Pode ser em qualquer área. Pode ter certeza que te dá um fôlego de vida. Você para de ficar tão triste, tão atormentado, ou então de ver que não tem resultado. Eu participei durante muitos anos, eu trabalhei durante muitos anos com jejum de causas impossíveis. Era de todos os sábados. E era muito forte. Era uma das reuniões que eu mais gostava de fazer, de trabalhar, de servir ali. Então, e hoje eu lembro disso, estou lembrando disso aqui agora, contando para vocês. Então eu sei da importância do jejum. Então eu vou ler para vocês Isaías 58, aonde fala. Eu não vou ler o capítulo inteiro, né? Porque vocês devem ter o desejo de ler, mas se precisar aqui para que vocês entendam, mas eu vou ler a partir do versículo 3, não vou começar. O verdadeiro jejum é o título do capítulo 58 de Isaías. Isaías é um dos meus favoritos, é o meu favorito dos profetas, sinceramente, porque Isaías é especial para mim. Cada um deve ter alguém aí, né? Dentro dos livros dos profetas, um especial para mim. Eu tenho Isaías. No versículo 3. Porque dizem, né? Jejuamos e não fizeste caso. Humilhamos nossas almas e não te deste conta. Eis que no dia de vosso jejum buscai o seu próprio gosto e explorais todos os vossos trabalhadores. Aqui são aqueles fariseus, né? Que ele está querendo chamar atenção, porque ele fica perguntando, nós nos humilhamos, né? E você não deu conta? Quando você faz jejum, você não tem que ficar com cara de coitado ou de coitada, fazer cara de sofrência, como eu já disse. Oi, Isabel, boa tarde, amada. O assunto aqui, o tema é jejum. Batalhas que você pode vencer com o jejum. Tá, Isabel? Seja muito bem-vinda, se sinta amada. Então, tem esse detalhe, não precisa nada disso e não se deve ficar fazendo, ai, tô em jejum hoje, sabe? Não precisa disso, porque é uma coisa entre você e Deus. Por isso que eu falei, quando eu terminei o meu de 3 semanas, só depois eu voltei e falei porque eu fiquei 3 semanas. Porque eu não tinha que ficar aqui aparecendo, ou se foi o meu, porque eu não podia usar a internet. Então foi forte. Mas o resultado veio, porque você viu que o meu sorrisão veio dobrado. Veio dobrado. Aí no versículo 4 fala, eis que para contendas, que vocês se debatem em jejuais, para contendas, para fazer intriga, para fazer, né, provocações uns aos outros. Olha, eu estou fazendo, você não está, eu estou fazendo. E não é assim, não é isso. E para dar soco no desvalido, e não jejueis como hoje, para que sua voz seja ouvida no alto. Seria isso o jejum que foi escolhido por um dia para que se aflija a alma do homem que inclina sua cabeça como um junco para ficar ali caidinho, com aquela cara de coitado? Não, não é isso. Mas, no versículo 6, não é esse jejum que eu escolhi desatar as cadeias da maldade? Soltar as correntes, aqui Deus falando, mas esse é o jejum que eu, é o Deus falando, porque o eu está em maiúsculo, escolhi desatar as cadeias da maldade. Olha então, o que você consegue através de fazendo o jejum. Você desata cadeias de maldade, solta as correntes de jugo, fardo pesado, problemas que estão te tirando o sono, problemas que estão te deixando
super aflito, deixa ir livre os quebrantados e o rompe de todo jugo. E não é que reparas o que o teu que está faminto e os pobres errantes albergues em tua casa? Então, povo, as pessoas que estão errando dentro da sua própria casa, quem é a sua casa? A sua família. Então, você que está ali, reparte com essa pessoa o que está se passando dentro da sua casa. Vamos nos unir, vamos fazer o que precisa, o jejum que agrada a Deus, como ele orienta aqui, o verdadeiro jejum que agrada. Depois você lê o capítulo inteiro de Isaías 58, se você tiver interesse. E você vai ver como é muito forte isso. Aí ele fala assim, ó, que vendo o desnudo, e se cubra, e não te escondas do teu irmão, tua luz brotará como a alva. Foi o que aconteceu com Moisés, quando Moisés subiu. Por que dizer a tua luz brotará como a alva? Ficará tão reluzente, você ficará toda assim de branco, como eu tô cheia de luz, que aonde você chegar, colocar os pés, e ali tiver alguma coisa que não tá bom, que você vê que não, que você sente, a sua luz é tão forte, tão intensa, que afasta essas trevas, com certeza. Afasta. Não é palavras minhas? Está aqui. Ó. Isaías 58, versículo 8. E será vista rapidamente as pessoas vão ver essa luz em você. Elas vão enxergar, elas vão ver que tem algo diferente em ti. Elas vão enxergar isso, porque nada que você faça que é com Deus, que fica oculto, não fica. E a sua justiça irá adiante de ti. A justiça de quem? A justiça de Deus. Ela vai adiante. Causas impossíveis. A justiça. Se você tem uma causa na justiça, um problema que você está tendo com um processo que não sai, sabe? Pode ser um processo de trabalho, um processo de herança, se você tem, enfim, qualquer processo que requer um julgamento, que requer advogados, juízes, um tribunal. Coloca Deus à frente. Faça um jejum sobre isso, em cima disso, para você ver se sai ou não sai uma causa. Se você está correto e se é um direito teu, você vai ver se essa causa sai ou não sai. E olha, é com fé. A fé, você não vê, você crê, relaxa e espera acontecer. Mas crendo na certeza, aí você tem que ser uma pessoa de fé. Não adianta falar, eu fiz o jejum, cadê o resultado? Não é magia. Não é magia. Mas pode ter certeza que acontece. E aí no versículo 9 fala, então invocarás o Senhor e ele te ouvirá. Clamarás e dirás a ele, você dirás para Deus, eis-me aqui. Lembra porque eu amo essa frase? Eis-me aqui? Porque também foi Isaías que falou isso para Deus quando Deus chamou ele. Para quem vai fazer isso? Quem irá? Quem eu mandarei levar essa palavra em tal lugar em que ele tinha que mandar alguém, né? Entre o povo. E Isaías falou, eis-me aqui. Foi o que eu respondi também pro bispo quando ele falou, eu quero que você ganhe pessoas para Jesus. E eu no dia respondi, eis-me aqui. Porque eu sabia da importância dessa resposta. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar da maldade, né? Porque você também, quando está em jejum, você tem que tomar cuidado com as coisas que você está falando, com as coisas que você se envolve. Não fique envolvido em fofoquinha. Não fique envolvido com... Sabe, olha, sabe o que fulano me falou? Aí você vai e passa. Sabe que tem muitas vezes no meio cristão? Somente cristão que eu tô falando. Tem no mundo em geral, mas eu tô falando do meio cristão. Olha, precisamos orar por fulano ou por fulana. Porque fulano tá passando por um problema e vai lá e conta o problema que aquela pessoa contou pra você. Não faça isso. Não faça isso. Com todo amor eu te falo, eu oriento. Não faça. Porque você
Alguns falam fofoca santa. Não existe fofoca santa. Fofoca é fofoca. E desagrada a Deus. Tá aqui, ó. E ameaça e o falar da maldade. Porque você está falando aquilo com a intenção de falar que vamos orar por fulana, contando qual o problema. Então, você está sendo maldoso. Aquela coisa assim, colocando um véuzinho na frente. Mas presta atenção. As coisas com Deus é sim, sim, não, não. Não existe em cima do muro. E se repartires o pão com quem tem fome e saciares a alma aflita, a luz brotará das trevas. Tua escuridão e sua escuridão, né? A tua escuridão, a minha escuridão, será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente na estiagem, saciará tua alma e dará vigor aos seus ossos. Aqui, por que eu vou falar do vigor nos ossos? É onde fala de saúde. Você tá vendo? Eu tô lendo aqui no 58 todas as áreas em que um jejum ele vai ter resultado e que jejum é o jejum, o verdadeiro que Deus que deixou estipulado pra gente fazer. Aí nos outros livros que temos no Novo Testamento ou no Antigo, cada um foi feito para uma situação, mas aqui ele fala de todas as situações aonde você pode estar usando. E quais são as áreas? Família, casa, justiça, doença. Tá aqui. Até o vigor dos seus ossos será como um horto regado. Um horto regado quer dizer aquelas hortaliças que estavam ali caidinha. Você joga uma água, rega elas. É a mesma coisa. Os ossos regados. Eu não contei um testemunho de uma mãe de uma grande amiga minha que os ossos dela foram restaurados de osteoporose com um propósito de jejum muito forte que nós fizemos uns anos atrás. Tem bastante, eu moro aqui já tem 5, quase. Olha, é tremendo isso. E como manancial onde as águas nunca faltam. E os teus edificarão as ruínas antigas, levantará os alicerces de muitas gerações. De muitas gerações. E será chamado reparador de postigos, restaurador de pistas para os povoados. O que quer dizer isso, restaurador? Tudo que está destruído, que está definhando, vai ter que reerguer, é restaurado, porque a proposta de Deus foi: comerás o melhor dessa terra, seguir o Senhor seu Deus Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, todas as promessas que ele fez, gente, ele não muda, ele não mudou. Por isso que eu comecei e falei, Deus não muda, ele não muda. Então todas as promessas que nós temos e que por acaso não, com certeza durante a vida aqui nessa terra, nesse mundo que a gente sabe que jaz o maligno e tem sempre aquela briga, aquelas afrontas. Como eu disse, olha, eu tô aqui distante, mas eu vi afronta lá na minha família, eu vi afronta lá na casa dos meus filhos. Eu falei, o quê? Peraí, se eu e minha casa serviremos ao Senhor, se eu falei, Senhor, eis-me aqui, e eu creio na palavra, foi isso que eu tomei posição, falei, tô caindo pra cima, e caí pra cima e com força, e obtive o resultado, porque são palavras, são promessas que temos, e as respostas que se você duvida que existe ou não, onde tá em laranja aqui, é o capítulo 58, eu não li o capítulo inteiro, eu comecei a partir do 3, e fui até o versículo 12, só para alinhar para cada um de vocês que existe dentro da palavra todos os focos, todos os lugares, todas as coisas que você pode obter de resultados naquilo que estiver morto, morno, na sua casa, na sua vida, no teu trabalho, enfim, nos seus pensamentos, nas suas emoções. É misericórdia, você tem que ter misericórdia quando você está fazendo, sabe? Ter cuidado com a sua língua, como foi falado aqui. Honrar pai e mãe, isso é fato, né? Não adianta, se é um problema que você tem com a tua mãe, com o teu pai, com o teu filho. Tá, filho, a gente como mãe e pais, a gente tem que o quê? Ok, vocês já sabem o que vocês querem. Se vocês quiserem minha ajuda, estou aqui. Se não, você tem que respeitar. Agora, quando são crianças, não. Vocês têm que fazer o que tem que ser feito. E ponto final. Mentiras, não existe meia-verdade.
mentira é mentira e ponto final. Falta de perdão, se tem alguém para perdoar, se você não tem perdoado, se tem alguma rusguinha aí, isso vai interferir. Você tem que ter coração limpo de acusações. Porque no mundo espiritual, você não vê, mas os espíritos veem e sabem quando você tem mágoa de alguém e você não perdoou a pessoa. E você ora, você lê a Bíblia, você fala de Deus, e se você ainda não, sabe, faz um checklist, pega um papelzinho, fica pensando assim, ai, pessoas que fizeram, mas eu já falei, pedi perdão para ela, ou então já perdoei. Checklist dos dois lados. Pessoas que você deve pedir perdão, ou pessoas que pediram perdão e se você falou, não quero saber. De repente teve, mas não, você fala, olha, tá perdoado, deixa pra lá, passou, olha, vai com Deus, vai na fé, eu te amo, Jesus te ama. E aí sim. Oi, Jorge, boa tarde. Aqui o assunto é jejum, meu querido. Jejum, batalhas que se podem se vencerem com jejum. Bem-vindo na live do Amor Período Alto. E aí, como você consegue expulsar demônios? Também. Não que é necessário você estar jejuando para expulsar o demônio. Você está sempre com o espírito, você também. Demônio se expulsa. Por quê? O próprio Jesus, lembra o que ele falou para os apóstolos quando eles não conseguiram libertar aquele rapaz? Aí, não é que você precisa fazer o jejum para sair o mal da pessoa. Não é. Quando Jesus disse aquilo, que essa casta só sai através de meio de jejum e oração, era essa casta que não deixava os próprios apóstolos, presta atenção, olha essa chave aqui que é importante, não era para libertar o menino, não era, é para libertar eles da incredulidade, da capacidade de que eles poderiam fazer aquilo, em nome de Jesus. E ali, o inimigo, ele coloca o espírito inimigo de Deus, do Jesus, que não quer que você creia nessa sua força, na força que vem do alto, que é Deus que te dá. Então, por isso que Jesus fala, essa casta só sai por meio de jejum e oração. E como eles não jejuavam, lembram que eu falei? Eles não jejuavam. Lembram que os fariseus também cobraram Jesus? Por que os teus homens, o teu povo, os teus seguidores não jejuam? E ele falou, porque enquanto o noivo está presente, não se faz necessário. Mas quando o noivo se for, aí se fará necessário. Entendeu? Eu amo quando a gente, sabe, pega os insights assim, tem as chaves, vira a chave, ignição, enfim, o motor gira. Porque é pra isso, porque às vezes eu também já vi pessoas que falam, será que eu vou conseguir fazer? Você tem que ter tanta certeza do que você tem, o noivo já foi. Então, por que nós temos que buscar? Por que nós temos que estar sempre conectadas com Deus, com a palavra, se você tem esse desejo? Que é para ter essa força. Essa força não é minha, não é carnal, não é nossa, não é humana. É uma força espiritual que você não precisa fazer muito. Não é só para expulsar eles, sem fazer bagunça. Às vezes só num olhar, ou de falar uma palavra. Porque você sabe também que a palavra é a tua espada. Então faça uma listinha. Não ir para a batalha com fome. Não, se você tiver assim em grupos que você tem que fazer isso, você tem que estar forte, né? Fisicamente. Não fica fraquinho não, porque quando você está em jejum, você tem que jejuar sempre. Você sempre jejuando por várias coisas diferentes. Isso eu tô falando, não que você é obrigado. São orientações que aqui o Amor Pleno do Alto é para falar da palavra do meu Pai e orientar aquelas pessoas que querem mais de Deus. É para isso. Então, a pessoa o cristão que sempre usa dessas armas que temos, não é só, não adianta aquela coisa de só colocar o capacete, a couraça, não. Tem muitas coisinhas para ser seguida. E não é um peso, gente. Ela acaba sendo uma coisa tão natural para você, tão natural, quando você começar a fazer, começa fazendo de 1 horinha, 3 horinhas, depois faz de 6 horinhas, depois eu vou, nos próximos vídeos, de acordo com as situações, o tipo de jejum que você pode fazer. Temos o de Daniel, que é só legumes, né? Enfim, tem os de água, mas tem que ter o cuidado da saúde, tem que saber o que pode e o que não pode, e o controle do tempo.
Não é ir na batalha sem se alimentar. Você tem que ter. Por que tem que ter gente junto com você quando você vê que a batalha tá, né? Tá assim, você percebe. Por que eu me uni com os meus filhos para fazer o jejum que eu queria? Eu podia fazer sozinha aqui? Poderia. Mas onde tem 2 ou mais, ali a presença de Deus é muito mais forte. E no mesmo contexto. E todo dia o contato era de manhã e à noite. Fez? A pergunta era só essa. Já fiz, ok. Tchau. Muito bom, é muito bom isso, bora pra cima, ser edificado. Exatamente isso, Elisanete, ser edificado. Porque o noivo, ele já foi. E nós somos a noiva, somos o par do noivo, que é o Senhor Jesus. Ou os homens também, vocês são a igreja, nós somos a igreja. Então hoje nos se faz necessário que nós jejuemos. Jejuamos para o nosso ministério, jejuamos para a libertação, jejuamos para a saúde, a nossa. Aí muita gente pode perguntar assim, hoje essa live está sendo um pouco mais longa, eu já sei disso, mas é porque vai dar orientação para todo o contexto que eu vou ficar falando durante essa semana em relação aos outros jejuns, os outros capítulos que a gente tem de jejum também. Uma pessoa fala, eu preciso, tô precisando do problema ser assim. Você pode jejuar pela pessoa? Pela pessoa, não. Você não pode fazer o jejum por ela. A pessoa tem que se colocar em jejum. Ela tem que se colocar. Você pode, junto com ela, unir força para fazermos no mesmo propósito. Mas não você fazer pela pessoa. Lembra do que aconteceu com Jó? Jó, ele queria fazer tudo pelos filhos, né? Queria fazer tudo. Tudo. Os filhos faziam aquelas bagunças, aquelas besteiras toda. E o Jó tava lá sempre querendo, ia lá depois, fazer jejum para apaziguar, para resolver a situação. E você sabe no que deu. Mas o assunto hoje não é Jó. Mas é para só deixar para vocês saberem isso. Quem estiver ouvindo, for ver, ouvir depois no gravado, seja muito bem-vindo aqui, porque tá pegando fogo no parquinho. Estou assim, não tô com roupa de bombeiro, mas é para pegar fogo sim, para explodir na mente, explodir no coração. É para tocar na alma, corpo e espírito. A importância que você tem batalhas, todos têm. Cristão tem batalha, o não cristão tem batalha, todos têm batalhas. Agora, nós como cristãos, nossa, eu creio que nós temos obrigações de saber como agir durante as batalhas. Temos obrigações de saber como agir com as batalhas, de que forma e quais o jejum que vai encaixar assim, ó, com uma ignição ali. Vai dar bom, vai dar bom. É para isso, esse transbordo aqui, é para falar isso. Então, eu não vou ficar com vocês aprendendo, porque eu sei que todo mundo aí, 3 da tarde, 3 e meia, estão ainda muitos fazendo algumas atividades, mas não tem problema. Eu estou fazendo o que tinha que ser feito, o que eu falei que ia fazer e vamos fazer. Palavra dada é palavra cumprida. Jejum, gente, é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Não esquece, não é só o capacete, a couraça, as sandálias e a espada. Jejum é uma arma. Olha bem pro meu olho aqui. Poderosíssima. O jejum, você também aqui, é uma arma poderosíssima. É assim, sem medida. Claro que é agregado com uma vida que você está conectada com o nosso Criador. Óbvio, né? Não é ficar só nos usos e frutos e não ter o contato com Ele. Bom, pra gente encerrar, a gente vai encerrar aqui agora. E aí ele fala no último versículo do capítulo 58, ele falou bem assim: deleitais no Senhor. Deleitais no Senhor. Sabe o que é deleitar? O deleite é o desfrute, gente, né? Aquele deleite mesmo, aquela coisa bem gostosa. Deleitais no Senhor.
Eu vou ler o 13 para vocês também. Quando você observa o dia do repouso. Se você se apartar do sábado, ele fala, o teu pé fazer a vontade do meu, né, no meu santo dia, que chamarás de delícia. Hoje a gente não precisa mais se privar do sábado, nós sabemos disso. A gente pode desfrutar todos os dias e saber desfrutar do Senhor todos os dias também. E ao dia santo do Senhor, honrável e honrarás a ele, não andando no teu próprio caminho. Eu tô lendo isso porque eu vi isso aqui. Não andando no teu próprio caminho, nem buscando o teu próprio negócio, nem falando do mesmo. Então, deleita no Senhor. Deleita no Senhor. E eu, tá em maiúsculo, Deus fala, eu te farei. Eu te farei, Elisanete, Jorge, a Rosana, a Isabel que entrou na live. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, a Maria, a Cristina, a Silvia, o João, o Paulo, o Pedro, o Ernesto, todos, que eu não lembro os nomes de muitos aqui para falar aqui agora, Ricardo, Rodrigo, Letícia. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, a te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai. Porque a boca do Senhor assim disse. Uau! Deleitar e vai cavalgar nas alturas da terra. Então, vamos cavalgar nas alturas da terra. Ai, que palavra! Muito, muito, muito bom, muito ótimo. Eu já sabia desse capítulo, mas quando a gente retoma, junto com vocês, participando, está edificada, sim, amada. Eu reparto, sim, eu gosto também eu assisto mais pessoas também, eu participo de grupos para fazer leitura bíblica, para a gente se desenvolver mais, para saber mais, porque eu tenho paixão pelas coisas do meu pai. Então, para que vocês... Esse aqui não foi um spoiler, foi um resumo de tudo que você pode conquistar, de que você pode tirar das mãos, da garra que tá fechada assim, ó, do que tá travado nas mãos do inimigo, porque Deus já te deu e vem assim, ó, toma, já era teu, como em Daniel, né, a história dele, desde que ele começou a fazer o jejum dele, os anjos já tinham ouvido, mas houve a peleja, é da mesma forma. Tá? Então, se sintam muito amados aqui. Eu agradeço todos que apareceram. Deixa eu tomar um pouquinho do meu café, que já deve estar frio aqui. Que apareceram aqui na live, que participaram. E os que vão depois vendo gravado. Pega para vocês, ouve isso com atenção. Porque Jesus venceu. Moisés também foi resplandecido de luz, sabe? Elias cumpriu o propósito dele para ser depois conseguir continuar a fazer a obra daquele que passou para ele o cajado, né? O jejum é uma arma de guerra e não é uma dieta, tá, gente? Foca nisso. Jejum é uma arma de guerra, não é uma dieta. Você fazer jejum por uma dieta, tudo bem, é louvável, é aplausível, até eu faço minhas dietas aqui. Tirei várias coisas da minha alimentação já faz um bom tempo e continuo pegando cada vez mais pesado comigo mesmo, porque eu falei, não, tenho que cuidar mais do corpo. O corpo tem que estar saudável até meus 120 anos para servir ao Jesus. Esse é o meu desejo. Eu já falei pro pai, se ele me der, amém. Eu falo, então, mas tenho que estar firme, pai, para poder abrir meu bocão, andar, ir aonde for, tiver que ir, fazer o que tiver que ser feito. Então não é só dieta. Vamos nos consagrar pro povo, meu povo, minhas povas. Consagra, se purifica, se enche da presença de Deus, da luz dele e afasta as trevas do seu caminho, tá? Então você pode ler aí, meditar nesse capítulo de Isaías 58 e nós vamos continuar nessa semana fazer. Hoje foi só a introdução. 7 dias de jejum. E nós vamos fazer diferente, cada um deles. Eu vou
conversando com vocês. Tá certo? Edna, vamos nos consagrar, tá? Porque você viu que ele fala? Deus fala para todos nós, para todos nós. Se deleitas no Senhor, eu te farei cavalgar sobre, tá? Não é sobre as alturas. Então ele fala para Edna, para Rô, para Elisanete, para todas nós. E para você também, todos no canal do YouTube. E para vocês que verem aqui pelo Instagram, que estão na live ou que vejam depois. Eu amo vocês. Se tem alguém que não tem parceiro para fazer, às vezes para entrar em propósito de jejum, eu digo para você, estou aqui agora, olhando para você, eis-me aqui. Tá? É importante isso. Se você precisa de alguém para fazer um jejum e que, é claro, são coisas que às vezes é muito pessoal, você não precisa falar o problema, mas você fala, eu tô querendo fazer um jejum e eu tô me sentindo fraca. A gente, quando tá assim, a gente tem que pedir ajuda. Ou então, mesmo que não tá se sentindo fraco, mas vê que é um negócio que você percebe que precisa de mais, sabe? Precisa dose redobrada, dose dupla. Então você fala, vou me aliar com alguém para fazer. Eu estou aqui, eu não me recuso e não falho para fazer o que tem que ser feito. Pode ser por mim, pela família ou por qualquer outra pessoa. Já fiz muitas vezes e continuo fazendo e farei com todo prazer, tá bom? Sejam bem-vindas sempre, eu amo vocês e agora eu vou deixar vocês cuidarem e ficarem aí cavalgando, subir nas alturas, porque tá aqui na palavra do nosso Pai. Vai cavalgar sobre as alturas da terra. Um grande beijo, a gente se vê na próxima live. Tchau, gente! Obrigada, tá? Gratidão a todos. Sim, eis-me aqui. E pode mandar para alguém que você quiser essa live, tá? Pode mandar. A gente aqui sempre compartilha. Eu quero sempre estar compartilhando com vocês aqui no YouTube. Por quê? Porque precisamos estar, como que eu posso dizer, aliados, né? Quando você vai numa guerra e às vezes aquele país não está muito forte com o exército que ele tem, aí é nesse momento que você vai buscar o quê? Os aliados. Então, esse é o propósito do meu canal, desse canal aqui, ou mesmo que eu estiver na outra rede, não importa. Faça disso um convite. Tenha isso como um convite meu para você, tá? É meu para vocês, para qualquer um de vocês que forem ver. Mesmo que você não me conheça, mas se você precisar dessa ajuda, vai ser 7 dias que eu vou estar fazendo agora. Isso aqui foi uma introdução, foi o nosso esquenta para essa semana de entrar com essa semana, porque essa semana para mim não começa na segunda ou na terça, ela começa no domingo, no dia que começar. Nós vamos fazer 7 dias falando sobre jejum. E se você tá aí com alguma dificuldade em alguma área, conta com essa serva de Deus. Não sou pastora, não sou bispa, eu sou, sabe quem? Filha amada do meu Pai, que crê, sou batizada, tenho a fé do tamanho do grão de mostarda. Pode ser se você quiser, mas eu creio que a minha mostarda já inflou, faz tempo. Ela é muito grande. Por que eu digo isso? Não é com vaidade, mas é com orgulho. Orgulho do quê? De ter aceitado o
Senhor Jesus como o meu único Senhor e Salvador. E eu sei tudo que Ele fez na minha vida. As transformações que Ele causou. Do que Ele me tirou. Do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do poço, do buraco, da lama que era. Eu estou devendo gravar um vídeo de testemunho, mas é tantos, mas eu vou pensar uma forma de como vai ser. Vamos começar a falar mais sobre isso. Eu vejo vocês. Tchau! Compartilha. Manda essa live para sua rede de amigos. Manda lá no zap daquele grupo que você gosta de bater papo, tá? Mas cuidado. Cuidado. Presta atenção no que eu falei no vídeo. Isso é importante para você, tá? Eu amo vocês. Tchau!